Estamos com o presidente Paulo Cruz, Paulo Roberto Dil Cruz, presidente do Cindy Lojas Porto Alegre, aqui na bela sala dele, na sede do Cindy Lojas, uma vista estonteante de Porto Alegre. Dia quente hoje é um dia quente para mim, esse calor do Rio Grande do Sul, um troço complicado, Paulo. Mas não te invejo, está indo quinta-feira agora para Nova York, para NRF 2018, e vai pegar um tempo frio lá em Nova York. Mas você me mostrou no celular, você está monitorando a temperatura, vai pegar dias bons lá, é isso mesmo? Sim, vou pegar dias com sol, mas muito frio, né? Na verdade, Nova York fica na ilha de Manhattan e o vento do rio Hudson pega, capricha naquelas ruas extensas de Nova York, cheio de edifícios, e o frio judia bastante. O vento, muito frio, né? É muito frio. Mas nos locais que se vai, que se trabalha e tal, aí tem uma calefação muito boa e aí não há necessidade. Eu vinha te contando antes que eu levo muito pouca roupa, eu vou com uma mala pequena de roupa. Pois é interessante isso, o presidente não leva muita roupa. Eu só levo 2 calçados, né, uma bota. Uma bota? Uma bota e um calçado social para usar, uso terno lá. Mas nos locais que a gente vai, realmente a temperatura é como a temperatura aqui, dentro hoje do Cindy Lojas. O pessoal da CDL também vai? Vocês vão numa turma grande, né? Vai, o pessoal... na verdade são várias missões. Eu estou indo numa missão com 200 empresários do Brasil inteiro. 200? 200 empresários das maiores empresas de varejo do Brasil. Inclusive o pessoal da Panvel, o pessoal da Lebs, o pessoal da Renner aqui. Do Brasil inteiro, pessoal do Boticário, pessoal da Riachuelo, das lojas Marisas, das Americanas, pessoal do supermercado Angeloni, do supermercado Pão de Açúcar, todos os pessoal que vai, sabe e está eficiente no mercado do varejo hoje, vai à maior feira do varejo, que é a NRF, que tem uma frequência de 30 mil pessoas do mundo inteiro. São 30 mil que vão? 30 mil pessoas que frequentam o evento, e o Brasil tem a primeira delegação do mundo fora os Estados Unidos. O Brasil manda em torno de 2 mil pessoas, entre 1.700 e 2 mil pessoas todo ano para Nova York. Todo ano? Todo ano para Nova York. E o varejo brasileiro, por isso ele é um varejo pujante, moderno, não é mais pelas características tributárias do Brasil. O governo atrapalha, né? O governo atrapalha, como sempre. E por isso também nós não temos os maiores players internacionais no Brasil se estabelecendo com o varejo. O que não deixa de ser uma vantagem para quem está aqui, que sabe trabalhar. Mas se você observar, Alexandre, as grandes empresas internacionais que vêm para cá, vêm com alguns planos de expansão que não dão seguimento, justamente por uma série de situações de logística, de carga tributária, da carga trabalhista, que é muito grande, né? E isso não nos favorece. Por isso o pessoal vai lá, aprende, sabe fazer varejo. Se o Brasil tivesse nessa área uma área melhor, nós teríamos um varejo muito mais eficiente, teríamos um turismo muito melhor se tivéssemos segurança. Com certeza, não temos segurança. Não temos segurança, daí impossibilita. Nós tivemos um exemplo aí essa semana de turistas argentinos sendo assaltados, né, na estrada. Isso é um absurdo. E assim são os problemas brasileiros que nós temos e que nós, todos cidadãos, temos a obrigação de tentar ajudar a resolver, né, Alexandre? Cidadão telespectador que está nos ouvindo agora, talvez ele seja um dos que, como a grande maioria da população brasileira, de reclamar dos outros. É verdade. E de reclamar que o governo tem que fazer a sua parte, que eu pago meus impostos e tal. Nós chegamos a uma situação no Brasil que não adianta mais isso, né? Cada cidadão tem que fazer a sua parte e o seu meia-culpa, porque o que acontece, né, Alexandre? O nosso nível cultural caiu alguns anos atrás e as pessoas começaram a fazer pequenos desvios de conduta, e nesses pequenos desvios de conduta, falaram, não, mas isso não pode, como no trânsito. Nosso trânsito é caótico. A falta de respeito no nosso trânsito é uma coisa inacreditável. Concordo. Você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, uma pessoa comete uma infração no trânsito, não é a polícia que vai o coibir, a própria população, se você atravessar uma faixa vermelha, a revolta da sociedade que está ali é muito grande. E o cara está sujeito à penalidade de ser preso ali e chamarem a polícia. E isso aqui no Brasil
Então, as pessoas partem para agressão, partem para outro tipo de coisa. Quer dizer, nós temos regras de convivência de uma sociedade. E essas regras de convivência da sociedade brasileira não estão sendo cumpridas. E chegamos a essa situação atual que nós estamos vivendo. Eu concordo plenamente. O trânsito é uma coisa que me marca muito. O gaúcho dirige na faixa da esquerda. Você é obrigado a ultrapassá-lo pela direita, porque não pode. O Código de Trânsito brasileiro é claro, se dirige na direita e a pista da esquerda é para ultrapassar. Eu moro em Águas Claras, ando na RS 040 quase todos os dias. 60% dos motoristas trafegam na faixa da esquerda. Você é obrigado a ultrapassar ele pela direita. Não existe isso. E a pessoa acha que está no limite da velocidade, ele tem que andar ali e dane-se os outros. A conduta, o caráter do brasileiro é uma coisa complicada. Estava conversando com o André Roncato, lá na FEComércio, o vice-presidente, presidente do Sindiótica. Essa campanha que estão fazendo contra a pirataria, eu tenho, através do portal do Consumidor RS, replicado as peças que eles têm feito no site do combate à pirataria, e tem pessoas que se manifestam claramente a favor da pirataria. Não, a carga de impostos é elevada, eu compro mesmo do camelô, etc. Estou vindo para cá, presidente, estou horrorizado vendo isso aí nas ruas. Não sei, eu fiquei sabendo de uma operação que teve há poucos dias atrás, aí parece que limparam o centro, mas no dia seguinte já não foi feita a mesma operação. Agora muita gente está se queixando da delegada Nadine, que no litoral coibiu a ação de vendedores de bebidas alcoólicas para menores de idade. Tem gente criticando a delegada, que é minha amiga, foi presidente das DEP, uma pessoa abnegada, uma policial de elite, com o Ministério Público fazendo um trabalho importante no litoral. Criança não pode beber álcool. Né? Então, o Brasil é um país muito distorcido mesmo, presidente. O povo, de uns anos para cá, depois que iniciou o processo de redemocratização, o povo brasileiro se tornou um ser muito complexo, presidente, muito difícil. Há muita gente desonesta no nosso meio. Muita gente desonesta. Isso aí cria dificuldades sérias para toda a nação. O presidente Luiz Carlos Bon fez um apelo na coletiva de imprensa do final do ano na FEComércio. Nós temos que passar limpo o país este ano com as eleições. Qual é a tua expectativa com as eleições, Paulo? Olha, eu não posso dizer que eu seja otimista. Nós temos alguns níveis sociais no Brasil. Pois é. E as pessoas mais esclarecidas, elas votam de uma maneira. As menos esclarecidas, o brasileiro procura muito o favorecimento. O brasileiro procura muito o sonho de que alguém vai ajudá-lo. Na verdade, tu sabe disso, eu sei disso, e todos que estão nos assistindo sabem que ninguém ajuda ninguém. É verdade. É a pessoa que tem que fazer o seu papel. Aqueles que são mais competentes conseguem um determinado sucesso. E eu vejo que nos últimos anos foi vendida essa ideia para o brasileiro, de que nós podemos tudo, nós podemos ajudar. Então, se deteriorou, o Brasil se deteriorou de uma maneira social, completamente. Nós temos uma esquerda que fez campanhas e teve governos aí e que criticava e não fez nada daquilo que diria, quis simplesmente tomar o poder eternamente. E roubaram demais. Para fazer talvez o que estão fazendo na Venezuela, que vai terminar um dia, a Venezuela vai chegar a um ponto que não vai conseguir se manter assim, né? Assim como Cuba se mantém, como a Coreia do Norte se mantém. Quer dizer, nós temos pouco socialismo no mundo. E o Brasil não tem essa vocação. O brasileiro é empreendedor, o brasileiro é trabalhador. O interior do Brasil é pujante. É verdade. Cresce, trabalha. Nós temos exemplos de cidade no Brasil inteiro maravilhosos. Então, o que eu vejo em relação às eleições é que eu espero, né, que o brasileiro consiga entender que, primeiro, ele tem que limpar o Congresso que está lá. Concordo. Ele tem que tirar aqueles que estão lá. Concordo. Ele tem que depois fiscalizar, porque tu sabes, eu sei, mas como funciona o Congresso? Como funcionam as câmaras municipais? Como funciona a Assembleia Legislativa? É um séquito de funcionários. É verdade. Ali tem pessoas fazendo carreira, ganhando muito bem, sem trabalhar. Concordo. Né? Concordo. As pessoas têm muitos candidatos, muitos vereadores,
deputados estaduais, deputados federais, não vou dizer que é a regra, mas tem muitos que não estão preocupados em votar o que é bom para o município, para a cidade, né, para o município, para o estado ou para o país. Eles estão preocupados com a eleição da próxima eleição, a manutenção da sua eleição. Quer dizer, aí não dá. Aí não dá. Nós precisamos, as pessoas precisam analisar de pessoas que não são carreiristas nas políticas. É verdade. Nós precisamos de pessoas que entrem lá, queiram fazer o bem comum sem obter benefício próprio. Claro, claro. Né? Isso é o primeiro princípio. Isso é o primeiro princípio. Tem que ser ético. Ser ético. E independente do partido, é bom para a cidade, é bom para o Estado e é bom para o país, eu vou votar. Hoje, o que nós vemos? Entra o PT, todos são contra. Entra o PMDB, o PT é contra. Quer dizer, o que hoje é um projeto bom para o Estado, de um partido, trocou o governo, já não é mais bom. Quer dizer, primeiro isso, a população tem que saber que isso é escárnio. É verdade. Isso é um verdadeiro escárnio. Quer dizer, não pode. As pessoas têm que entender que nós temos que ter bom senso. Respeito ao cidadão, respeito aos outros. E a gente, por força da atividade aqui no Cindy Lojas, conheço muitos vereadores, deputados, estaduais, federais. Tem muita gente boa. Mas tem aqueles que são carreiristas, né? Que querem levar um séquito junto, já pensando na próxima eleição, em cabos eleitorais e tal, e a coisa vai ser assim. Quer dizer, as pessoas, eu acho que o Brasil precisa realmente de pessoas que entrem e que mostrem, ó, eu tenho isso de patrimônio. Quando eu sair, eu terei isso de patrimônio. E que sejam realmente fiscalizados. É verdade. É simples. Se nós conseguirmos isso, as pessoas irão lá pensando no país, que é um país pujante, que é um país empreendedor, que tem 200 milhões de... Imagina o que é a produção aqui. Nós deveríamos ter um país cheio de obra. É verdade. Né? Em que os cidadãos tivessem oportunidade. Acho até que a carga tributária, imposto de renda é injusta. Né? Nós temos que cobrar mais de quem tem. Quem tem? Tem que taxar as grandes fortunas, né, Paulo? Quem tem as grandes fortunas tem que taxar. Tem que taxar. Agora, o cidadão que trabalha, que tem remuneração, quer dizer, é demais. Pessoas que ganham 5 mil reais aí pagam um imposto de renda. 5 mil reais numa capital que nem Porto Alegre, tu não tem. Verdade. Tu não pode comprar, tem que comprar um apartamento na periferia. Eu gostei que o presidente falou, sai governo, entra o outro, destrói tudo que o outro fez, não dá continuidade. Por que São Paulo é o estado do Brasil que mais se desenvolve, que mais cresce, continua crescendo, paga salário em dia, tudo, aquela coisa monstruosa? Não sou a favor de PSDB, mas os governos do PSDB se sucederam em São Paulo. Então é dado continuidade às obras, ampliação das estradas, os programas públicos, enfim, tudo tem continuidade. Agora aqui no Rio Grande do Sul, a cada 4 anos joga-se fora tudo que se fez. Ninguém reelege. Ninguém se reelege. Lamentável isso. A Ieda, nunca fui muito adepto da Ieda. Eu sou amigo particular dela, mas realmente a Ieda foi uma governadora excepcional. O Brito, então, nem se fala. Quer dizer, modernizou o Estado, colocou o Estado do Rio Grande do Sul na rota dos maiores investimentos do mundo naquela época. Exatamente. Era o círculo virtuoso, é o cavalo que passou Imagina se nós tivéssemos tido a Fora aqui. A Fora aqui. Eu morei em Salvador. Sim, eu morei em Salvador de 83 a 87. Camaçari, lugar era uma aldeia de pescadores pobrezinha. Hoje é uma cidadezinha pujante, linda, com hospital público, nota 10, com restaurantes, com hotéis, com pousadas. Camaçari é lindo. Graças a quê? A Ford, que foi embora daqui. Não, assim, ó. O presidente da Ford não foi recebido pelo governador Olívio Dutra, mandou o Zeca Moraes atender o presidente da Ford. Dr. Gerdau ligou para o Olívio Dutra. Governador, atenda o presidente da Ford, governador. Não, eu já mandei o Zeca Moraes atender. É inacreditável. E é esse homem que o gaúcho elegeu. Bom, eu vou parar de falar em política. Vamos começar a nos encaminhar aqui, porque eu sei que tu tem muita coisa. Paulo, tu está preocupado com a tua viagem. Agora não sei como é que sai aqui a ponta dessa caneta aqui. Sumiu a ponta da caneta. Eu quero saber o seguinte. 2017, tu quer ver de costas? Descosta, como diz o outro, 2017? Não. O varejo foi péssimo? Não, eu não diria assim. Não foi péssimo? Não foi bom. Ele não foi bom. Mas sempre se traz lições. E quem se manteve no mercado, quem se manteve no comércio, e algumas empresas até cresceram, é porque aprenderam a trabalhar. Nós sofremos
a crise ele traz oportunidades. As pessoas que se mantêm certamente estão no caminho certo e tem tudo, o asfalto está bem preparado para que nós venhamos a crescer em 2018. Nós temos uma série de problemas, por exemplo, nós temos o lojista de shopping center, que a partir de 2014 a venda estacionou. Os aluguéis de shopping center continuaram a crescer. Cresceram muito. Né? Hoje, praticamente não se consegue atingir, o lojista de shopping center não consegue atingir o aluguel mínimo. Isso são coisas que têm que ser conversadas. Na rua, por exemplo, nós temos lojas que nós nunca tínhamos na Rua da Praia fechada, que os aluguéis caíram. Há uma readequação dos preços do varejo, dos aluguéis das lojas, e isso tudo tem que cair. Os salários caíram. Os salários caíram. Os salários caíram de uma média geral. Bom, melhor ter emprego do que não ter, né? Exatamente. Claro, então, isso tudo, a partir de agora, nós teremos. Só que a grande incógnita é a política, né? Em que nós temos um governo que está arrumando coisas que precisam ser arrumadas, mas que nomeia uma ministra do Trabalho que tem os problemas que tem. Então, isso é difícil. É muito difícil. Mas o varejo... Dá uma desesperança, né, presidente? Exatamente. Mas o varejo... É uma desesperança. Ele vem crescendo muito, crescendo no interior. As lojas cada vez mais eficientes, e as que estão mais eficientes certamente irão crescer mais. O Brasil tem muito para crescer no varejo, tem muito para se profissionalizar no varejo. O Sindilojas faz isso, tem cursos de capacitação, isso. Tem a Feira Brasileira do Varejo, que esse ano será dia 28. Na Fiergues. Na Fiergues, dia 28. Nós vamos estar lá dia 28, nós vamos estar lá. É uma feira maravilhosa, né, que Porto Alegre deve se orgulhar de ter, junto da FBV com a RS Moda, uma feira que no Brasil inteiro nós não temos similar. Né, e que nós teremos... Com a RS Moda, né? Junto com a RS Moda. Quer dizer, é mais uma das coisas que nós devemos apoiar no Rio Grande do Sul, que é o crescimento. Nós temos que ter as nossas diferenças aqui dentro, mas nós temos que, quando se trata de Rio Grande do Sul, unirmos. Concordo. Né? Eu não consigo entender, Alexandre, eu como cidadão, eu não consigo entender como uma Câmara Municipal de Porto Alegre não consegue ter objetivos comuns. Como a Assembleia Legislativa do Estado não pode ter objetivos comuns. Quer dizer, as pessoas são antagônicas. O que é bom para ti não é bom para mim. Que coisa horrível. Não há uma sociedade que antagonismo permanente. Exatamente. Né? Quer dizer, as diferenças, existe uma mesa de negociação. Tu senta, conversa, acerta algumas coisas, um cede daqui, o outro cede dali, mas você tem... Hoje, são várias formas de viver, né, que há alguns anos atrás não tinham. Tem que se ter respeito, né, tem que ser uma série de coisas que são importantes e que nós, como cidadãos, temos que participar disso. E o varejo está pronto, está cada vez evoluindo mais, o dinheiro está mais barato. O dinheiro está mais barato, né? Muito mais barato. Mas os grandes bancos ainda estão penalizando muito no cheque especial, presidente. É que, na verdade... O nosso Banrisul tem a taxa mais baixa, mas pega Itaú, Bradesco, Santander, meu Deus do céu. Mas, Alexandre, vamos ver o que está acontecendo do outro lado. Eles pagam impostos altíssimos, eles têm uma indústria da reclamatória trabalhista contra banco que é terrível. É verdade, eu já fiquei sabendo disso. Eles têm uma inadimplência muito grande. Então, não há essa história da carochinha. No Brasil tem muita história da carochinha. Né? Sem competência, sem fazer as coisas certas, você não chega a lugar nenhum. Então não adianta dizer, o banco ganha dinheiro muito fácil. Não, ele tem um spread para ganhar, como todas as empresas. É a mesma coisa que você chegar em uma empresa de ônibus e dizer, não, eu quero pagar a passagem £1. Não, ela tem custo. E aquele custo, quem impõe o dinheiro, ele quer retorno. O banqueiro, ele põe o dinheiro, o acionista do banco, ele quer retorno. Em tudo é assim. No varejo é assim. Não adianta, não existe um varejo, como aconteceu na Venezuela agora, que num canetaço Maduro disse, baixa os produtos do supermercado. Inacreditável isso. Isso não existe. Quebrando as redes de supermercado. Todo cidadão, tanto aquele que tem uma pequena poupança como tem a grande, ele quer remunerar o seu dinheiro. E assim são nos negócios, assim é o varejo. Quer dizer, o investimento, ele tem que trazer retorno e lucro. Isso não é feio. Né? No Brasil parece feio.
O cara tem que mentir que quer ganhar. Não, se trabalha para ganhar. Quem ganha salário, ele cumpre os horários dele, chega no fim do mês, ele quer receber. Essa é a coisa básica da vida das pessoas. É verdade. 2018 vai ser melhor? Com certeza vai ser melhor. Eu tenho minhas dúvidas em relação ao que deve acontecer perto da eleição. Né? Eu não sei quem, eu não vejo ainda no horizonte quem possa se eleger. Tem gente apostando que tem candidato que vai ser eleito no primeiro turno, presidente. Olha, eu acho muito difícil. As redes sociais estão muito fortes. Vi Fernando Schiller na Globo News, muito meu amigo, e a Renata Lopretti chamava ele de Fernando Schuller. Eu vi o Fernando Schiller, ele é um estudioso, é um cientista político. As redes sociais elegeram Donald Trump. O negócio é complicado. Nós temos chance concreta de ter um candidato eleito em primeiro turno. E inclusive o Donald Trump aqui no Brasil, ele é execrado, né? Sim, porque aqui e o cara tá Brasil arrumando... é um país que ficou no domínio da esquerda, leninista, atrasada, horrível. Eu tenho uma netinha, presidente, de 14 anos. É um amor da minha vida, junto com meus cachorros. Minha netinha, de 2 anos para cá, está estudando escola pública, uma boa escola. Ela é hoje uma militante do PSOL, presidente. Meu Deus. Com que tristeza eu lhe digo isso. Me dói no meu coração isso. Que barbaridade. Nós precisamos varrer a esquerda desse país, presidente. Eu não digo isso. Nós temos que saber, Alexandre, conviver com as diferenças, né? Mas a esquerda, o próprio PSOL, que é um partido sério, eles têm que saber a representatividade que eles têm. Se eles têm 1% do eleitorado, eles têm que representar esse 1%. E não achar que eles vão representar os outros 99%. Isso é impossível. Eu acho que cada coisa no seu lugar. Cada macaco no seu galho. Né? O Trump tem uma série de coisas que ele está fazendo para os Estados Unidos e que são importantes, que vai ser reeleito. Vai ser reeleito. Tomara. O Trump. Tomara. Quer dizer, aqui no Brasil não divulgam nada que é bom dele. Verdade. Só o que é ruim. É impressionante. Né? Boa viagem para os Estados Unidos. Muito obrigado. Vai publicar foto no Facebook? Vamos publicar então as fotos. Publica foto, videozinho para a gente compartilhar, para a gente se comunicar. Eu não gosto de ficar sem contato, porque a pessoa está fora, a gente acaba até ficando preocupado, né? Se a pessoa está bem e tudo. Não, né? nós vamos trabalhar lá e vamos divulgar o que estamos vendo e que vamos trazer para a FBV 2018. Excelente. Presidente Paulo Cruz, muito obrigado pela entrevista. Boa viagem, bom retorno. Se agasalhe bem lá, porque está frio. É legal, muito bem. Muito bem. Direto aqui do Cid Lojas Porto Alegre para o Jornal do Consumidor, entrevista exclusiva, presidente Paulo Cruz, Alexandre Appel.